Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Nata. Eu sou Renata Araújo, sou biomédica, especialista em inteligência de mercado, e eu criei o canal da Nata da Biomedicina para impulsionar profissionais da saúde que querem se destacar na nossa profissão. Bem, toda semana eu trago um biomédico convidado para contar sobre a sua trajetória na profissão e inspirar vocês na carreira. O tema de hoje é o biomédico na gestão estratégica de marketing e dados. E para conversar com a gente, eu trouxe o Brandon Ayala, que é biomédico, mestrando na Faculdade de Medicina da UFMG, possui MBA em Gestão Estratégica de Marketing, é professor do curso de Biomedicina na Faculdade de Anhanguera e educador online em análise de dados BI. Brandon, seja muito bem-vindo, obrigada por ter topado conversar com a gente hoje. Eu que agradeço pelo convite, Renato. Boa noite, pessoal. Bom, então, eu tenho muitas perguntas, eu sempre tenho muitas perguntas, mas vocês fiquem à vontade para fazer perguntas no chat também. À medida que a live rolando, a gente vai respondendo. Combinado? E lembrando vocês que a live está sendo gravada, conforme já tinha anunciado no formulário que vocês preencheram para participar. Ok? Bom, então vamos começar. Eu quero saber do início mesmo. Como é que foi seu primeiro contato com a biomedicina? Por que você resolveu cursar biomedicina? Meu contato com a biomedicina, na verdade, começou em 2015. Na verdade, eu ia entrar para ciências biológicas. Eu me lembro que eu tinha uma carreira artística, né? Então, eu fazia teatro, eu era músico, então eu fazia shows, né? Em casa de shows, apresentava peças. Porém, eu vi meus amigos, né? Todo mundo entrando na faculdade, todo mundo feliz, assim. E eu falei, gente, peraí, eu preciso de um plano meio de carreira, sabe? Porque a gente sabe como é que é a música, o teatro no Brasil, né? E nisso, eu comecei a fazer meus testes de aptidão, né? Para saber qual curso. Eu fui me aplicar ao vestibular para ciências biológicas. Só que não tinha ciências biológicas no período da manhã, só tinha à noite. Aí eu falei assim, não quero estudar à noite, vou estudar de manhã. A moça me ofereceu o curso de biomedicina e eu simplesmente entrei. Então, assim, eu não conhecia a biomedicina quando eu entrei, né? Eu simplesmente caí de cabeça, né? Então, não acredito! Exatamente. Essa frase pode parecer clichê, mas no meu caso foi real. Não fui eu que escolhi a biomedicina, foi a biomedicina que me escolheu, sabe? Vamos ver como é que é essa biomedicina. Obviamente, fiz uma pesquisa rápida no Google para, né, conhecer o curso. Prestei o vestibular e passei. Ganhei uma bolsa, né, de 50% e fiz a graduação. Confesso que no início foi muito difícil, foi muito difícil. Já tinha esquecido muitas coisas do ensino médio, então fui estudando muito, né? Porque o meu primeiro e segundo período estudando demais. E no terceiro período eu comecei a dar monitoria, uma das disciplinas que eu já tinha cursado. Eu fiz a prova para ser monitor, passei e fazia monitoria voluntária na faculdade. Então os alunos começaram a gostar muito da monitoria, começou a encher, muitos alunos elogiando. E nisso eu comecei a tomar gosto. Então eu fui do terceiro período até o oitavo período dando monitoria, do início ao final. E chegou no momento também que eu fui responsável pelos monitores. Então, eu que fazia o processo seletivo, eu que ia na sala convidar os monitores. Então, acabou que eu gostei muito dessa parte de lecionar. Nisso, eu chamei um pouco de atenção da coordenadora. Quando eu finalizei minha graduação, ela imediatamente me ajudou com uma pós-graduação. Fiz a graduação e fui para o processo seletivo. Então, no meu primeiro processo seletivo eu não passei. Ela me reprovou, por mais que ela gostava muito de mim, ela fica até triste. Mas eu não passei, porque eu tinha acabado de formar, eu muito nervoso, tinha pouco tempo de experiência com laboratório. Nessa época, eu estava trabalhando onde eu fiz estágio, que tinha me contratado logo após. Então, eu estava trabalhando com histocompatibilidade. E nesse primeiro processo seletivo, que foi no início de 2020, em janeiro, eu não passei. E ainda bem que eu não passei, porque logo após veio a pandemia e todo mundo foi demitido. E foi bom isso ter acontecido, porque eu peguei experiência no processo seletivo e também veio a pandemia, né, e fechou tudo. E foi uma confusão na faculdade. Deixa eu até te interromper aqui, que eu preciso fazer algumas anotações. A gente se conhece há um tempo bom já, e eu Sim. sabia. Primeiro que eu vou anotar aqui, viu, gente, para o Breno tocar na nossa festa que a gente vai fazer de biomédicos da Nata. Sabia que você era músico, que você tinha feito teatro. A gente pode combinar depois no stand-up. Eu tenho recebido algumas mensagens do direct falando sobre isso. Exatamente. E você começou a estudar e não parou nunca mais, né? Não parei. Até hoje. Não parei. Então, desde quando, assim, eu sempre estudei música. Eu acho que o estudo da música me ajudou muito a facilidade de entender outros assuntos. Tem que trocar figurinha. Não, vai ter que fazer na festa e tocar pra gente na festa da Nata Biomedicina. Claro, eu tô no canto, só não sei cantar, mas se arrumar um cantor, eu toco. Eu canto. Não Você falei canta? que canto bem, mas eu canto. Você saiu habilitado em quê da faculdade? Pelo estágio que eu fiz, eu saí habilitado em análises clínicas e biologia molecular. E como é que foi para você conseguir esse estágio? A faculdade te encaminhou? Você fez antes do tempo? Como é que foi? Eu lembro que eu postei uma blusa, a minha blusa de formatura no Instagram. E na época o Instagram entregava muito conteúdo. Então, se você postava, a foto bombava. Veio um rapaz, o Igor, me chamou e falou, nossa, que blusa bonita, onde você fez? Ele também era estagiário nesse laboratório. Ficou conversando, a gente virou amigo. E é assim que ele formou, entrou no laboratório, ele me indicou. Aí eu entrei como estágio, também fui contratado nisso. Aí, inclusive, a gente foi colega de trabalho. Fiquei 2 anos nesse trabalho. Eu saí quando eu passei na faculdade. Aí foi em 2021. Então, eu reprovei no primeiro processo seletivo de 2020.
Nisso, eu já estava na Simile, eu já estava nesse laboratório, e em final de 2021 eu entrei para a faculdade. Esse Igor, ele por acaso está na Target agora? Sim, é ele mesmo. Ah, gente, É o Igor. gente, É olha ele só. mesmo. Eu falo para vocês, networking, esse mundo é desse tamanhozinho. Eu Sim. não estudei com ele, mas eu já visitei o laboratório, ele me recebeu super bem. Aí me lembrei agora, porque o mundo da biologia molecular é ainda mais bem pequenininho, então todo mundo se conhece. Então, assim, você já deixou uma boa impressão desde o início, desde a sua graduação. Uma pessoa foi procurar saber onde você tinha feito a camiseta. Olha isso, gente. Você foi gente boa, foi lá e respondeu e não pararam mais de se conectar. Como é que as conexões são importantes? Às vezes é uma bobagem, né? Olha isso. Sim, grandes amigos hoje. Assim, muito amigo. Então, e antes não tinha a Target, né? Porque a Target, na verdade, foi a Simile, o setor de biologia molecular da Simile, separou e virou a Target. Aí eu fiquei com compatibilidade, que a gente também trabalha com biomol, em histocompatibilidade, só que o setor de biomol mesmo virou a Target. Foi muita coincidência. Então a gente... E assim, meio que o santo bateu, sabe? Então a gente sempre de início, sempre conversou muito, sempre foi muito amigo. E eu, igual eu falo, muitas das coisas que eu sou grato na minha carreira é ele. Eu sempre agradeço ele. E é isso que eu falo com as pessoas. Seja interessante, mas não seja interesseiro. Quando você respondeu para ele, passou a indicação, você não esperava nada em troca, você só estava sendo uma pessoa gentil. Com isso, o que aconteceu? Nasceu uma grande amizade, uma parceria e várias oportunidades nasceram daí. Às vezes você não vai ter nada em troca naquele momento, mas você pode apresentar pessoas que pode nascer uma colaboração ali, então isso é muito importante. Você já começou brilhando lá na faculdade, você persistiu, né? Não passei na primeira, a coordenadora me indicou fazer uma pós-graduação, fiz a pós-graduação, não passei no negócio, mas você perseverou, porque era aquilo que você queria, e seguiu, deu certo, né? Às vezes não é na hora que a gente quer, mas se a gente persiste, dá certo. Sim. Qual foi o momento que você percebeu que a sua carreira podia ser não tão tradicional? Que hoje o tradicional é análises clínicas estéticas. Quando que você resolveu fazer uma pós-graduação, ou de repente, vou fazer um mestrado, o que aconteceu? A gente dar aula em ensino superior, a gente precisa de uma pós-graduação, pelo menos uma lato sensu. Porém, depois que você entra, você precisa de um mestrado. Eu já estava em contato com minha orientadora, né, então já prestava apoio técnico para ela, e ela foi me oferecer um projeto de pesquisa para participar do processo seletivo do mestrado, e eu acabei que eu migrei para o mestrado, e até então eu ainda não tinha esse interesse na área comercial. Só que no mestrado eu cursei estatística. Então, quando eu falo assim, qual que foi a sua virada de chave? A estatística. Porque a estatística me levou à curiosidade de conhecer outras áreas. Pesquisando linguagens de programação, fui estudando, e comecei a me interessar mais para a área de negócios. Eu sei que parece não ter nada a ver, mas quando você começa a trabalhar com números, interpretar dados, você vai ver que vai abrir um leque de opção para vocês, tanto na área acadêmica quanto na área comercial. Comecei a ler mais sobre essas questões comerciais, né, indústria farmacêutica, indústria de diagnóstico in vitro, indústria de dispositivos médicos. Tive muito contato com médico no mestrado também. Isso me levou a ter um desejo de migrar para a área comercial. Então, quer dizer, você fez um estágio em análises clínicas, depois você fez biomol, e aí depois você foi para a docência? Como é que foi? Isso. Análises clínicas, na verdade, eu fiz na Hemominas. Na verdade, eu fiz a imunomatologia, né? Mas eu consegui a habilitação de análises clínicas lá. Depois da Hemominas, eu fiquei um tempo parado e fui para a Simile. Eu fui estagiário na Hemominas, aí eu terminei o estágio na Hemominas, comecei o estágio na Simile, depois de um tempinho, alguns meses depois. Eu me formei, trabalhei na Simile, né? Tranquilo. E aí, só depois, eu fui para a apoio técnico como orientadora. Foi por volta de 2021. Foi um pouquinho antes de eu entrar para trabalhar como professor. Eu ainda estava na Simile, mas estava quase já indo para a Anhanguera. Então, como é esse negócio de apoio técnico? É quando é como se fosse, você presta serviços de pesquisa, apoio em pesquisa, para instituições acadêmicas. Então, eu ficava na Hemominas, nesse caso, era no setor de pesquisa da Hemominas, só que eu era associado ao FMG. Então, a minha orientadora coloca o meu nome na plataforma Brasil, coloca eu no projeto de pesquisa como apoio técnico, e eu ficava fazendo testes ELISA, fazia esterometria de fluxo, mexia com documentação, recebia amostra. É como se você fosse uma iniciação científica, só que depois que você forma. O apoio técnico, você precisa de graduação, você não pode fazer sem graduação. Não sei se você já ouviu falar do cargo de Research Associate. E para conseguir essa vaga, como é que é? Tem processo seletivo ou a indicação mesmo? Network. Aí, de novo, né? Já vem ele. Foi indicação da minha professora, a Letícia foi minha professora na graduação, e ela me indicou para a orientadora dela. Ela estava terminando o doutorado dela e me indicou para a orientadora dela. Então foi network. Gente, não adianta. O melhor, assim, o que eu mais indico a vocês é construir um network. Vale muito mais que qualquer diploma de qualquer instituição. Então, assim, até hoje, todas as minhas conquistas foram através de network. Inclusive o estágio de Hemominas, que foi minha professora. Ela me deu imunologia clínica,
e me convidou para fazer estágio lá. O tema central hoje é o network. Não é? Eu acho que a gente pode mudar, né, o tema da live hoje, network. Mas ele surge em todas as lives, porque não tem escapatória. Não tem. Então, gente, ó, quem é meu aluno sabe que eu sempre falo, como é que eu vou conseguir meu estágio? Vai bater de porta em porta, vai fazer as pessoas te conhecerem de verdade, saberem o que você quer. Porque quando você não tem experiência nenhuma, o que você vai colocar no currículo? Seus dados básicos. Às vezes a pessoa nunca trabalhou com nada, não tem o que ela colocar no currículo. Então, vai lá, mostra interesse, mostra o que você realmente quer. Isso vai fazer a diferença e você tem que fazer alguma coisa para a pessoa se lembrar de você. Até porque, por exemplo, quem tiver interesse em mestrado, tem processo seletivo, tá? Só que vocês vão perceber que se você não tiver um orientador já previamente com um projeto de pesquisa para você não passa. Porque tem um etapa que é o projeto de pesquisa. E geralmente quando você faz um projeto de pesquisa para apresentar para eles, você fazer sozinho assim, sem orientação, é muito difícil. Então por isso que eu fiquei acho que 1 ano e meio ou 2 anos como apoio técnico para minha orientadora pegar confiança em mim e me indicar um projeto de pesquisa para eu participar do processo seletivo do mestrado. Perguntou se precisa de inglês fluente. Você não precisa de inglês fluente para mestrado, tá, Ana? Porém, você faz uma prova de proficiência, você precisa pelo menos saber ler e interpretar um artigo, porque todos os artigos são em inglês. Eles ficam te vigiando pela câmera, eles te dão um artigo em inglês, você tem que ler e responder 10 perguntas. As perguntas vêm em português, você responde em português também. O mais importante do mestrado é você saber ler um artigo em inglês e interpretar esse artigo. Não precisa ser fluente. Interessante. Bom, então, você foi para o mestrado, segue no mestrado, e também, ao mesmo tempo, tem um MBA aí em gestão estratégica de marketing. Como é que veio isso? Então, onde é que você tirou isso? Exatamente da estatística, você acredita? Só, gente. Não tem muito a ver quando você estuda estatística em si, mas quando você pega as pessoas veem o marketing muito como propaganda e vendas. A propaganda, promoção, e de fato, a propaganda ela faz parte do marketing, mas o marketing é muito além disso. Tanto que, assim, eu não sei quase nada de propaganda. Né, para fazer um anúncio, não é comigo, mas a parte de analisar indicadores, né, a parte de interpretar indicadores de marketing, indicadores de venda, essas questões mais de dados, né, tem muito a ver com marketing, que a gente chamou de marketing analytics. Né. Então, MBA, o que eu menos estudei foi propaganda. O que mais teve foi inteligência competitiva, análise de pesquisa de mercado, então, análise de indicadores, business intelligence. Então, primeira coisa que vem à cabeça. Sim. E você passou pelas 3 diferentes formações, né? Você fez uma especialização, você está finalizando o mestrado e fez um MBA. O que te preparou mais para o mercado de trabalho? Tem benefícios diferentes. O mestrado, eu acho que ele deixa a gente mais resiliente. Não tem como. Porque o mestrado, gente, é coisa dando errado o tempo inteiro. Você não tem ansiedade no mestrado, você vai ter, você vai desenvolver. Você nunca tomou um Rivotril depois do mestrado, você vai tomar, você vai também experimentar o Rivotril. Então, isso é importante, né? Porque o mestrado ele não é fácil. O MBA foi tranquilo, ainda mais se for à distância. Porém, o MBA ele te prepara muito para o mercado de trabalho. Agora, o mestrado acadêmico, ele não te prepara para o mercado de trabalho diretamente, ele te prepara indiretamente. Você precisa, assim, se você fizer só o mestrado, você não vai estar pronto para o mercado de trabalho. Agora, se você associar ele com algo que te ajuda, igual eu fiz com o MBA, maravilha. Porque o mestrado ele te ensina a ter pensamento crítico, resiliência. O mestrado te ensina a interpretar dados, lidar com erros o tempo inteiro. No mercado de trabalho, a gente sabe que a gente precisa lidar com erros o tempo inteiro. Acabado no mestrado agora, em agosto. Eu tive que pedir extensão, porque dava errado o tempo inteiro, uma técnica nova que eu estava desenvolvendo, então tinha reagente que eu tinha que treinar, tinha que entrar em contato com o pessoal da Holanda que desenvolveram a técnica em si, né, que tem um POP, não tem um kit pronto, a gente que faz tudo. Muitos reagentes só compram na Holanda, então chega atrasado, inclusive estou esperando dar 2 meses o último reagente chegar para finalizar meus experimentos. A minha orientadora até sempre fala, Brenda, não desiste, é assim mesmo, calma, não desiste. Mas assim, eu falei com ela, pode ficar tranquilo que eu sempre termino o que eu começo. E o importante de você ter tido toda essa vivência de especialização, mestrado, mercado de trabalho, MBA, é porque você conseguiu entender ali, assim, você é um profissional completo. Eu tenho algumas alunas de mentoria, tem uma delas que é uma pesquisadora, e ela já está no nível pós-doc. E quando você está inserido num ambiente só, então assim, ela nunca saiu do meio acadêmico, ela está sentindo que ela é uma péssima profissional, que não tem lugar para ela no mercado. Mas tem muito lugar, assim, ela já fez muita coisa, só que como você está ali preso com pessoas fazendo a mesma coisa, um competindo para ter mais destaque pelo outro, ela não sabe o que mais ela pode explorar. Então, ela assim, eu tive que contar para ela tudo que ela fez, e ela escutar para ela entender o valor que ela tem, porque ela fez coisa demais. Então, eu imagino que é uma batalha muito árdua, por isso que eu fico adiando, assim, eu sempre quis fazer mestrado, mas eu fico adiando, só admirando as pessoas que têm a coragem de fazer essa trajetória.
Ele tem que ter coragem mesmo, viu? Eu brinco com meus alunos, eles brincam comigo, eles falando, né, que eu desanimo eles pro mestrado, mas não, gente, eu falo a realidade para eles. Bom, que imagina se o mestrado fosse chegar lá, mil maravilhas, tudo lindo. Você não aprende com tudo lindo, você aprende no erro, né? Eu antigamente, eu errava e me frustrava, e isso não é bom. Então, para quem erra muito e se frustra pelo erro, eu indico muito consertar característica, porque é com erro que você aprende. Então, quando você errar, agradeça que você está errando e está aprendendo. Né? Não cometa o mesmo erro mais, mas aquele errinho que você comete ali de primeira vez é importante acontecer para você aprender sempre. Eu queria que você desse uma dica para quem está na graduação ou é recém-formado. Mas, na verdade, eu queria te perguntar, se você pudesse voltar no tempo, que habilidade que você tem hoje que você teria começado a desenvolver mais cedo na sua carreira? Sem dúvidas, inglês. Sem dúvidas. Inglês hoje é obrigatório. E está tão acessível, né, aprender inglês hoje, praticar. A segunda é a análise crítica, junto com o raciocínio lógico. É muito importante. Qualquer erro que vier, você vai conseguir resolver. E foram coisas que eu tive que aprender na marra no mestrado. Talvez se eu tivesse aprendido na graduação, né, mais essas questões de análise crítica, eu não teria passado tanto aperto. Eu teria, sim, ainda passado aperto, mas não tanto, entendeu? Faz sentido, porque na faculdade a gente aprende análise de caso. Mas está tudo ali, num ambiente controlado, dentro de um contexto, e na vida real, no mestrado, não tem contexto, né? E você precisa validar aquilo o tempo todo. Então, realmente, e é outra coisa que eu falo o tempo inteiro, gente, o que eu faço agora, o que eu vou estudar? Vai estudar inglês. Vai estudar inglês ou espanhol, porque todo profissional de destaque precisa ter mais uma língua. Precisa falar, ser proficiente em mais uma língua. Então, a gente não combinou nada, viu, gente? É orgânico isso aqui. É tudo orgânico. E a respeito de carreira, não sei se você passou por essa experiência de enviar 1000 currículos, ou não tinha despertado para o LinkedIn antes. Como é que foi isso para você? Quando você se formou, você já estava num estágio e te contrataram. Mas você teve um momento da carreira que você precisou, sei lá, enviar vários currículos, não sabia o que fazer? Depois que eu formei, eu não fiquei desempregado mais. Porém, eu já enviei muito currículo, principalmente antes de entrar para Pitágoras. E principalmente depois que eu levei, né, a primeira reprovação na Pitágoras. Então, eu já enviei muito currículo, sim, e já enviei muito currículo errado. Quais foram os principais erros, assim? Eu colocava muito cargos que eu tinha anteriormente que não tinha nada a ver com a área que eu queria. E outra coisa, eu acho assim, na minha visão, a gente tem que ter um currículo específico para a vaga. Então, se você está tentando uma vaga de MSL, né, você tem que ter um currículo focado para MSL. Porque se você, por exemplo, olha, eu quero entrar para a indústria, mas eu estou em dúvida entre um executivo de vendas e um MSL, por exemplo. São 2 cargos completamente diferentes, mas são 2 cargos que um biomédico, né, pode aplicar. Então, você vai ter que fazer um currículo ali diferente. Né? O currículo ele não pode ser o mesmo. Né? E eu também, por exemplo, eu quero um cargo de MSL. Porque eu não posso colocar que fui jovem aprendiz da Georradar Levantamento Geofísicos. Eu fui auxiliar de estoque. São vagas que não têm a ver a vaga que eu estou tentando. Então, acho que eu cometia muito esses erros. E outra coisa, eu deixava o currículo, para mim, o currículo bonito era aquele currículo de 10 páginas, né? Assim, exagerei um pouco, mas aquele currículo de muitas páginas. Na minha visão hoje, eu acho que o currículo ele tem que ser enxuto. Porque dificilmente o recrutador ou a pessoa que vai avaliar vai ler tudo que está lá. Então, o ideal é de enxugar toda a sua trajetória numa página só. Mas o ideal é, realmente, entre 1 e 3 páginas. A minha esposa estava cometendo muito esse erro, e eu até falei com ela. Cuidado com o currículo de Canva. Porque os currículos do Canva, esses currículos prontos, eles são lindos. Mas eles são currículos muito enfeitados, com muito traços. E hoje em dia, os processos seletivos, eles são todos por IA. A maioria, tudo IA. Então, às vezes a pessoa manda o currículo, a pessoa nem chama. Mas é porque o seu currículo nem chegou, nem passou na triagem. Porque quando a IA vai pegar para ler seu currículo, ela não consegue interpretar seu currículo porque está cheio de traços, que fica esteticamente bonito, mas para IA ela não consegue ler. Então, isso também é um erro muito comum que as pessoas estão cometendo hoje em dia. Então, aí, como é que eu faço para testar? Eu pego meu currículo, transformo ele em PDF, jogo no chat GPT, por exemplo, e peço ele para descrever meu currículo. Se ele descrever certinho com as datas, é que tá ok, a IA está conseguindo ler. Eu faço muito isso. Excelente dica. A gente tem que usar a inteligência artificial a nosso favor. Bem, precisamos treinar em como fazer, não dá para deixar tudo por conta da IA, porque a IA também erra, e a gente também não pode depender, senão a IA vai ser contratada para fazer o que a gente faz. Não, a gente precisa saber fazer, e a IA está ali para apoiar a gente para corrigir. E LinkedIn, você sempre foi ativo? Já te ajudou em alguma coisa? No início, quando eu fiz minha conta no LinkedIn, foi um pouco após a minha formatura, eu não era tão ativo, não. Eu acho que é normal das pessoas fazem o LinkedIn assim, acham que recebem muita proposta, e não é bem assim. Então, no início no LinkedIn foi meio... Eu não consegui entender muito bem o LinkedIn, fiquei um pouco frustrado. Mas, com o passar do tempo, eu fui organizando meu perfil, fui conversando com pessoas, fui criando conexões,
E hoje eu consigo tirar, assim, muita informação no LinkedIn. Inclusive, hoje, eu não uso muito o LinkedIn para vagas de emprego, mas eu uso para conexões. É muito bom para fazer o network estratégico, né? Você já tem muito disso na vida real, mas às vezes um contato que você tem na vida real pode fazer você chegar a um contato que você ainda não tinha lá no LinkedIn. Não existe barreira. Exatamente. E quem não está no LinkedIn está invisível, né? O LinkedIn, ele é bom para conseguir emprego também. Ele é excelente. Então, assim, por exemplo, meu tio, ele é da área de TI. Ele já recebeu ofertas internacionais pelo LinkedIn. E não ele está procurando. Da pessoa ver o perfil dele, ele colocou a palavra-chave lá certinha, ela viu que ele tinha uma certificação muito boa e convidou ele. Ele só não conseguiu porque ele não tinha inglês fluente. Nesse caso, ele precisava. E eu lembro que eu já avisei, falei, vai aprender inglês. Então, o LinkedIn, quando você consegue se posicionar, para recrutador te chamar, é muito, assim, muito bom. Tem mais uma pergunta ali no chat, né? Quem não gosta do inglês vai escolher outra língua. Você precisa ser proficiente em outra língua. Pode ser um espanhol, que seja um francês, que seja um mandarim. Tem que ter alguma outra língua, que isso vai ser um diferencial para o seu currículo. Então, vamos voltar para a sua trajetória profissional, que tem mais perguntas para fazer. Acabou se tornando professor, porque você gostou muito da época da monitoria, se identificou muito. E qual que é o maior desafio hoje para moldar novos biomédicos? Dois desafios. O primeiro é que tem muitos níveis diferentes de alunos. Então, tem alunos que são alunos que não lembram de mais nada. Tem alunos que já têm o ensino médio mais fresco na cabeça. Tem alunos que já são 70 anos, 72 anos. Então, quando você está em sala de aula, você tem que equilibrar todo esse tipo de aula, todo esse perfil. Tem aluno que gosta de estudar, tem aluno que detesta estudar. Então, o maior desafio hoje é equilibrar. Como que eu vou passar um conteúdo para essa pessoa de 19 anos, que acabou de sair do ensino médio, e para aquela pessoa de 65 anos. Então, esse é o maior desafio, você conseguir equilibrar ali, você transmitir um conteúdo para esses dois tipos de pessoas tão diferentes. Em relação agora à inteligência de mercado, conta um pouco mais sobre essa área de BI, de Business Intelligence, eu achei super interessante. Antigamente, se eu for parar, as empresas, elas tomavam decisão como? A gente tinha um gestor, o gestor falava, olha, está acontecendo isso, vamos fazer aquilo. Então, isso é o famoso achismo. Antes das .coms, por exemplo, das empresas digitais, como é que você coletava dados de clientes? Como é que você tinha dados ali de vendas? Então, eram dados que eram mais caros de serem coletados, eram mais difíceis de analisar. Então, hoje, a chegada da tecnologia, se o cliente acessa a sua página, você já sabe. Você sabe quanto tempo ele ficou na sua página, quantos cliques ele deu, se ele colocou, por exemplo, um produto no carrinho e fechou. Então, hoje as empresas elas conseguem ter uma chuva de dados desses clientes. Então, está atendendo as empresas serem, que chamamos de empresa data-driven, que é empresas que tomam decisões agora não em achismos, e sim em dados. A venda caiu nesse território, por quê? Vamos entender. Então, os dados vão te falar o que está acontecendo, e aí sim você toma uma decisão sistemática. Nesse caso, a decisão data-driven, geralmente ela é sistemática. O que é um biomédico trabalhar com esses dados? Vai dando uns exemplos aí para o pessoal situar. É uma área um pouco fora, então, se você for parar a pensar, é uma área muito das exatas, da administração. Só que o biomédico, ele vai ter uma coisa, por exemplo, vai trabalhar numa indústria de diagnóstico in vitro, farmacêutico. Ele vai ter o que o administrador não tem, que é conhecimento do produto, como que o produto funciona, por que o produto está dando errado. O biomédico, ele aproveita do conhecimento técnico-científico dele e aplica também nestes produtos. O que não faz sentido, por exemplo, é um biomédico trabalhar com BI no Itaú, por exemplo, no Marketplace. Aí, geralmente, essas pessoas, elas são ali analistas de negócio, mas focado em administração, focado em econometria, etc. Agora, o biomédico, ele tem esse campo dentro da indústria de diagnóstico, dentro da indústria de medicamentos, dentro da indústria de dispositivos médicos. O biomédico que sabe lidar com números, estatística, um pouco de computação e entender o negócio do diagnóstico in vitro, ele consegue, então, trabalhar perfeitamente nessa área. Une bastante aquela etapa que você falou que aprendeu muito no mestrado também, que é a análise crítica. Você vai juntar dentro de uma indústria voltada para produtos para a saúde, um biomédico é um profissional diferenciado se ele tem esse conhecimento na gestão, tanto de marketing quanto de dados, que você vai conhecer o produto e vai falar assim, ó, eu posso confiar nesse dado? Como a gente pode tomar uma decisão ou para melhorar um produto, ou para ampliar as vendas, fazer esse produto ter mais capilaridade na região que a gente está estudando? Porque não tem tanto concorrente, por quê? Se você for parar a pensar, muitas pessoas seguem o caminho tradicional da biomedicina. Sempre quis sair um pouco do tradicional. Foi um dos motivos que eu docente, eu já passei por uma área assim, totalmente diferente. Né? Eu sei que análises clínicas não vai me levar onde o meu objetivo, né? Onde eu tenho o objetivo de alcançar, sabe? Então, assim, eu me vejo sempre um pouco assim, acima da tradição, do tradicional. Agora, gente, vou contar para vocês como é que eu conheci o Brandon. Brandon, me apresentaram o Brandon. Quem me apresentou o Brandon foi um ex-colega meu de trabalho, da indústria de diagnóstico in vitro, quando o Brandon já estava na universidade, né, como docente, para participar de uma banca de TCC.
E aí, foi um show de horrores, essa banca de TCC, mas a gente nunca mais perdeu contato, e a gente já chegou a trabalhar juntos nessa parte de inteligência de mercado, ainda trabalhamos, né, em alguns projetos juntos. Então, olha só, que cilada, dia da semana, depois do trabalho, à noite, uma banca de TCC, eu adoro participar de banca de TCC, vou tentar participar no ano que vem. Assim, a gente ficava naquele desespero, que a gente entende a pessoa que está do outro lado, mas foi bem naquele período, assim, durante pós-Covid. Então, tinha muito aluno que estudou 100% EAD, e isso depende muito da pessoa, se esforçar, realmente desenvolver, sem aquele tutor ali o tempo inteiro. Foi um show de horrores. Brandon, eu preciso fazer alguma coisa a respeito. Aí comecei, na época, a oferecer uns workshops na universidade, para ver se o pessoal engajava mais, melhorava um pouco ali o nível, porque nós, como biomédicos, a gente também quer a valorização da nossa profissão. E se está formando uma turma ruim no mercado, isso não vai ser bacana para a gente. Queima o filme da gente, né? Toda vez que a gente vê uma notícia e vê biomédico, não sei o que, acho que assim, a última grande coisa boa foi na época do Covid, realmente, a Jaqueline Góes lá, decifrando o genoma do Covid. Mas depois a gente vê um monte de notícias ruins e a gente não quer trazer essa negatividade para a profissão biomédica, a gente quer alavancar. A gente uniu forças e continuamos sempre trocando figurinhas para tentar melhorar o nível dos nossos colegas que estão tentando acompanhar. O ensino mudou muito, né, desde que a gente se formou, mas a gente tenta fazer a nossa parte, e é por isso que a gente está aqui também compartilhando esses momentos com vocês. Agora que eu também já sei que você tem esse talento músico, eu vou convidar para tocar na festa, a gente vai fazer um stand-up, tá, gente? Vou convidar vocês que estão presentes, assim, vocês vão ser os primeiros convidados. Brandon, queria te agradecer, queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal. Tá aí, naquele ato, assim, estou me formando, não sei ainda o que eu vou fazer. A gente que já é velho de profissão, a gente sabe hoje das inúmeras possibilidades, mas quando a gente está na faculdade, a gente não tem essa noção. Primeira coisa, é normal esse sentimento, tá? Esse sentimento de, eu estou formando agora, vou ficar desempregado, meu Deus, o que eu vou fazer da vida? Então, chega ali, sexto, sétimo período, esse pensamento já começa a te tomar. A mensagem que eu deixo é, não se preocupe com isso, né? Faça a sua parte, estude bastante e sempre faça network. Tem um que falou ali, Brenda, foi seu aluno, acho que eu lembro dele. Vitor eu lembro do Vitor demais. Então, assim, eu sempre falo, faça um network, gente. Então, se você fizer um network, ele vai te levar a lugares ali que diploma nenhum te leva. Quem não tem LinkedIn, já pode fazer o LinkedIn, vai no perfil de alguém que vocês se inspiram, que vocês conhecem, tenta, né, não copiar, né, copiar e colar, mas fazer igual no currículo, se inspirar ali, ver o que está certo, o que está errado. Você falou tudo. A gente pode, às vezes, se inspirar em uma pessoa que a gente gostaria de exercer aquilo. Então, o que será que essa pessoa fez para ela chegar onde ela chegou? Ali no LinkedIn, tem pessoas que têm um networking tão forte que o LinkedIn dela, assim, tem quase nada. Mas ela já é uma pessoa reconhecida fora do LinkedIn. Então, quando a gente está começando, a gente está se posicionando, a gente tem que ter uma base forte e vender o nosso peixe. Senão, ninguém vai saber do potencial que a gente tem para oferecer para o mercado. Exatamente. Então, deixa eu ver aqui no chat, antes da gente encerrar, o Vitor falou, eu trabalhei 7 anos como líder de produção pelo LinkedIn, recebi uma proposta para ir trabalhar em Santa Catarina no mesmo ramo. Não fui pelo fato de não ser do ramo qual eu estudo e me interessava, mas fiquei muito tentado, principalmente por ser uma empresa gigante. Aí, ó, as oportunidades que aparecem baseado no quê? No que a gente conta para as pessoas que a gente é capaz de fazer. Então, se você tinha lá no seu LinkedIn essa experiência bem traçada, você contando direitinho a sua trajetória, você abre o leque para isso. Agora já, como biomédico, né, Vitor? Agora já pode atualizar. A Fabiola disse, como você atua hoje na área comercial? Na sua opinião, qual é o melhor inteligência de mercado existente para o ramo farmacêutico atualmente? Sua opinião, qual é a melhor inteligência de mercado existente para o ramo? Talvez ela tenha perguntado... É que, na verdade, a inteligência de mercado são estratégias... São estratégias, não é uma ferramenta específica. Exatamente. Eu vou falar da minha parte, por exemplo, eu trabalhei na indústria, hoje eu presto serviço para a indústria, posso até falar por nós, né, Breno? Nós prestamos serviço para indústrias que querem tomar decisões. A partir dos dados que a gente leva, das perguntas que elas pedem para a gente, por exemplo, estou trabalhando agora para uma indústria que quer desenvolver um teste de biologia molecular, quer desenvolver uma linha de biologia molecular. Ela já faz outros produtos, mas quer saber, é viável? Qual que é o tamanho do meu público? Quais são os testes mais interessantes para eu desenvolver? Qual que é o valor que eu vou vender? Então, eu trabalho na parte comercial, então eu vou atrás dos clientes em potencial, vou descobrir qual vai ser a demanda, vou passar os dados para o Breno, ele vai tratar, e a partir dos dados tratados, a empresa toma uma decisão. A gente tem um diagnóstico ali, e isso é uma parte da inteligência de mercado.
como inteligente de mercado, analista de dados, né? Então eu atuo coletando, então eu coleto dados, então eu utilizo ferramentas de TI, então a gente usa muito Excel, bancos de dados como SQL. Então, para eu coletar e tratar esses dados, eu posso usar linguagem de programação, a gente usa muito hoje Python, né? Tem a linguagem R também, mas a gente usa a linguagem Python, e também o Power BI para gerar dashboards. Não é necessário, se você quer ir para a inteligência de mercado, não é necessário você dominar a programação, você dominar a TI. Eu fui para essas ferramentas porque eu gosto de computação. Tá? Então, você pode sim ser, por exemplo, a Renata. A Renata, se eu não me engano, você não mexe com programação, né, Renata? Excelente ali, funcionária de inteligência de mercado, porque ela entende o mercado, ela sabe pegar o dado e saber o que fazer com ele. Você pode ser, né, eu gosto de dividir assim, as dados em duas. O do tomador de decisão, no caso é Renato, né? E do técnico, né? O que faz a parte técnica, que é a galera que precisa saber ali o TI pesado. Então, o banco de dados, de onde coletar os dados, como armazenar, como tratar esses dados. Os dados, eles não vêm bonitinho para a gente já ler, interpretar. O dado, ele vem uma bagunça. Então, o dado, ele é um quebra-cabeça. Você tem que montar esse quebra-cabeça. Isso leva tempo. Então, você usa ferramentas ali, principalmente programação, para coletar esses dados. E principalmente hoje, na era do Big Data, né? Que milhões de linhas, você usa, então, ferramentas para extrair. E nessa extração e tratamento, você faz uma outra técnica chamada de mineração de dados. Aí sim, nessa mineração de dados, eu falo, olha, esse dado aqui está querendo dizer uma coisa, aquele dado ali está querendo dizer outra, aquele ali está falando outra. Então, eu vou pegar esses dados e vou fazer um compilado deles e vou entregar para o tomador de decisão. Ele vai ali, baseado no que o dado está acontecendo, né, geralmente ele é o gestor, né, ele vai tomar a decisão dele do que tem que fazer. Então, esse processo é chamado de mineração de dados, que é muito importante. O dado, ele nunca vai sair da fonte e já ir para o dashboard direto. E é muito legal a gente trabalhar em pares, né, Brandon? Porque depois que você faz todo o tratamento, aí eu vou lá e ainda vou botar defeito no trabalho do Brandon, vou falar assim, mas esse outlier aqui, será que eu posso confiar nele? É o quê? E é muito importante, né? E quando eu vou levar os dados, o Brandon também. Não, mas qual que é a fonte? Sim. De quando é isso? Então, é muito importante trabalhar em pares. E o legal é que esses dados, quando você faz uma mineração, você consegue fazer classificação, você consegue fazer previsão. Então, por exemplo, eu posso pegar dados de clientes passados, dados históricos, e classificar esse cliente como clientes que vão voltar a comprar, clientes que não vão voltar a comprar, clientes satisfeitos ou clientes insatisfeitos. Eu posso dividir em grupos, eu posso usar técnicas estatísticas para prever. Então, olha, de acordo com esse resultado histórico, né, que está acontecendo isso aqui, olha, tende a acontecer isso, então no futuro pode tender a acontecer isso. Não é uma previsão mesmo, tá, pessoal? É uma análise preditiva, né, a gente pode tomar ali, né, uma certa decisão preditiva de acordo com as análises. Não quer dizer que vai ser certo, não quer dizer que a gente vê o futuro, tá? Não, mas a gente o risco sempre existe. O risco sempre existe, mas a gente consegue, ali, através desses dados, ali trabalhar muito com probabilidade. A gente consegue minimizar o risco fazendo essa análise. Sim. Ana Paula, eu vou deixar, não sei se você já me segue no Instagram, mas vou deixar. O meu perfil no Instagram é a Nata da Biomedicina, tudo junto. O Brandon não tem Instagram pessoal, o profissional dele está em andamento, porque eu cutuquei ele demais, mas você pode seguir a gente lá no LinkedIn, pode conectar. Eu sou Renata Araújo, talvez se você digitar lá, Renata de Araújo Silva, especialista em inteligência de mercado, já vai aparecer, e o Brandon é contato meu. Então, você já deve encontrar. Lá no LinkedIn também, onde você viu a live, eu postei lá. Então, você já pode clicar no meu nomezinho lá e chamar para conectar, vai ser um prazer te conhecer melhor. E, mais uma vez, Brandon, obrigado. Pessoal, tem mais uma pergunta? Eu estou aqui encerrando a live sem saber, né? Porque cansar também, que amanhã é um novo dia. E aí, pessoal, tem alguma pergunta? Querem deixar alguma mensagem para o Brandon? Então, aproveitando, quem está aqui pela primeira vez, normalmente a live acontece na quinta-feira. Hoje, especialmente, foi na quarta, porque Brandon também não pode na quinta-feira, porque ele dá aula, e amanhã estaremos juntos lá na Anhanguera. Mas toda quinta-feira eu trago um biomédico convidado, já pode seguir lá no Instagram, é a Nata da Biomedicina. Então, o objetivo é impulsionar pessoas que querem crescer, se destacar na carreira. Como o Brandon fez, ele saiu completamente fora da curva, que um biomédico de uma faculdade particular é esperado que faça. Então, parabéns, Brandon, pela sua história, pela sua trajetória, pela sua resiliência e por você estar aí formando novos profissionais e inspirando com todo o seu conhecimento e a sua força de vontade, porque lecionar é muito bom, mas tem que amar muito, né? Tem sim. Eu agradeço muito pelo convite. Sempre que precisar, ali pode convidar, que eu adoro participar desses eventos. Ah, que ótimo. Vamos escolher outros temas. Vou botar lá no Instagram para vocês votarem. Vou deixar também o link aqui. Você botou, né? Que você pessoa, né? Mais prática, gente, que mexe com dados. Deixa eu colocar o meu LinkedIn também. E semana que vem teremos mais uma live da Nata, vai ser quinta-feira,
às 20 horas, sempre esse horário, para dar tempo de todo mundo chegar do trabalho, bebe uma água, faz um lanchinho e bora bater papo. Isso aí. Eu adoro. Pessoal, obrigada pela presença de todos vocês. A palestra de Não Compreendo. O Vitor foi imunologia comigo, né? Eu sou suspeita para falar, né? Eu adoro imunologia. Gostei, viu, Vitor? Vou fazer isso. Vamos de palestra de imunologia com Brenda. Na semana que vem, voltamos à nossa programação. Não vamos parar, porque eu acho que sempre traz um insight, a gente pode descobrir alguma coisa nova que a gente pode fazer, e mesmo que sejam as lives que eu fiz que foram com formações mais tradicionais, por exemplo, análises clínicas, a pessoa que foi para um banco de sangue, é bacana entender como é que a pessoa conseguiu. E a gente precisa falar mais sobre isso. Então, tá aqui. E aí vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Se a pessoa vai responder, eu não sei, né? Mas... Pessoal, muito obrigada. Boa noite para vocês. Espero vê-los na semana que vem. Um abraço. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Um abraço.